Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos ler o final da segunda carta do apóstolo Pedro, é o capítulo 3. Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, que zombarão da verdade e seguirão seus próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, irmãos, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata essas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com as outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem estas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros destes perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer
para as nossas vidas. Olha esse texto, hein? Um dia tudo aqui será transformado e nos serão apresentados novos céus e nova terra. Esse é o anúncio fantástico do Evangelho. Isso é muito confortador e deve nos encher de esperança, força e fé. Pedro diz que está escrevendo à igreja para refrescar a nossa memória e nos incentivar a pensar com clareza. Isso é extraordinário, não acha? Você tem a mente esclarecida pela realidade da vinda do Senhor? Pedro argumenta que algumas pessoas vão dizer que ele tarda, mas Pedro explica que a demora, entre aspas, se dá pela sua longanimidade, pela sua paciência para conosco, porque quer que nenhum dos eleitos se perca. Ou seja, ele está aguardando nosso profundo arrependimento. Na NAA diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Poxa, isso eleva a nossa responsabilidade a 1000. Eu entendo nesse texto que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor. Você já imaginou, já pensou isso? Me parece que a vinda do Senhor não está sendo retardada apenas pela manifestação do mal. Sabemos que virá o governo do iníquo, como vimos no capítulo anterior, mas a vinda do Senhor pode ser retardada pela própria igreja, que deve viver em santo procedimento e piedade. Examine você mesmo o texto bíblico e tire suas próprias conclusões. Olha, na NAA também diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não se trata de um atraso do Senhor, se trata de uma espera paciente pelo arrependimento. E qual é a palavra aqui usada para arrependimento? Metanoia. Uau! Metanoia significa mudança de mente, de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Sem metanoia não há procedimento santo e piedoso. Sem metanoia não há vinda de Cristo. Ele está aguardando uma mudança de mente, de propósito, para rasgar os céus com fogo e dar início a novos céus e nova terra. Metanoia, arrependimento. Sei que alguns irmãos podem ter uma contemplação diferente sobre esta questão, e eu respeito isso. Mas para mim, esse entendimento do texto faz todo sentido e nos traz a responsabilidade que precisamos. Sim, a religião viverá a grande apostasia. O mundo estará sobre o governo do anticristo, mas a igreja viverá o grande arrependimento. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero apressar a vinda do Senhor. Esse momento de conexão com a palavra está ligado a este propósito: pregar o evangelho para chamar os filhos à metanoia, ao arrependimento. Vamos apressar a vinda, queridos. Vamos apressar a vinda do Senhor. Que possamos ter novas mentes para receber novos céus e nova terra. Nossas orações, nossos cultos, nossas reuniões de oração, nossas ministrações, nossos lugares secretos precisam ser direcionados àquele que pode mudar nossas mentes, o Espírito Santo. Faz a metanoia em nós, ó Espírito Santo.
que teus eleitos apressem os passos do Senhor. Que possamos ter a tua mente, o teu propósito, a tua vontade. Produz arrependimento em nós, doce Espírito. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje e o texto de cada dia tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.